Bom dia a todos, estamos aqui hoje na Câmara Municipal de Dourado, dia 27 de agosto, às 9h13. Contamos hoje com a presença aqui do presidente da Câmara Municipal, o senhor Arquivaldo, a quem nós agradecemos pela cessão desse espaço, agradecemos a população presente e aos diretores de departamento. Hoje nós temos a audiência da Lei Orçamentária para 2027. Então nós vamos tratar hoje a importância base legal dessa audiência, as receitas previstas, como elas estão compostas, transferências das deduções, as despesas por categoria, função, elemento e fonte de recursos, a aplicação da educação, saúde, assistência e despesas de pessoais, além de demonstrar como está a despesa pelos departamentos. Então nós começamos o nosso orçamento com R$29.047.950. Nós temos 27 unidades que vão ser apresentadas e nossa apresentação tem 35 slides. A LUMA define a autorização legal para arrecadar e para gastar. Então nós temos previstos 29 milhões, temos a despesa fixada em 29 milhões. Isso permite explicar a origem, as limitações, as prioridades por função, departamento, programa, natureza, e além de fortalecer aí o nosso planejamento entre PPA, LDO e LOA. Bem, a Constituição Federal, a partir do 165 e do 29, 12º inciso, nós falamos do sistema orçamentário e a cooperação no planejamento municipal, principalmente no executivo e legislativo. A lei de responsabilidade fiscal, lá no artigo 48, ela falou incentivo à participação popular e às audiências públicas nos orçamentos. Então, nós já tivemos no ano passado a audiência do PPA e da LDO esse ano, e agora, em agosto, nós temos a audiência pública da LUMA. Nós fizemos algumas reuniões com os departamentos, onde eles apresentaram as demandas também, e hoje seria o espaço para que a população pudesse apresentar aí as demandas que consideram interessantes e relevantes para o município. Nós temos o Estatuto da Cidade, lá no artigo 44, ele institui a questão de debates, audiências, consultas públicas para a elaboração dos 3 instrumentos de planejamento. Nós temos a Lei 4.320, que é a Lei do Direito Financeiro, que fala da estrutura técnica de receitas e despesas e quais são os anexos obrigatórios para a LOA. E nós temos a nossa LDO municipal, que vai definir quais são as metas, prioridades e as regras de compatibilidade. Então, quando nós falamos em LOA, nós temos que lembrar que nós temos que fazer a compatibilização entre PPA, LDO e a LOA. Então, o PPA nós fazemos os nossos planos para 4 anos, então ele começou em 26 e vai até 2029. A nossa LDO fixa as principais metas e diretrizes para que nós possamos elaborar o orçamento. E daí, quando nós vamos para o orçamento em si, ali nós vemos as necessidades da administração, com pessoal, serviços, materiais de consumo, aonde quer investir em equipamentos e aonde quer fazer obras, e montamos esse pacote que vai ser depois executado e vai ter um controle ao longo do exercício seguinte. Então, na LOA, cada valor precisa ter uma finalidade pública, uma classificação orçamentária, fonte de recurso e tem que ter a compatibilidade fiscal. A nossa proposta, então, de novo, ela é 29 milhões de receita e 29 de despesa, e nós temos um superávit no orçamento corrente de 4 milhões e 100. O que significa? Então, de tudo que nós arrecadamos, a despesa corrente nossa, que é pessoal, material de consumo e prestadores de serviços, está sobrando 4 milhões. E por que no nosso caso nós precisamos sobrar 4 milhões? Se o município quiser investir, nós temos que correr atrás de emendas, atrás de convênios com o Estado ou com a União, ou economizar na despesa corrente para poder sobrar recursos para investir. Então nós estamos economizando 4 milhões, e esses 4 milhões eles vão ser revertidos em despesas de capital e na reserva de contingência. Então aqueles 4 milhões eles estão divididos ali, 3 milhões e 300 em despesa de capital e 796 mil como uma reserva de contingência. Então nossa receita corrente bruta, ela vai ser de 34 milhões e 706, a dedução do Fundeb de 5 milhões e 600 e nossa receita líquida esperada de 29 milhões e 47 mil. Despesa corrente 24.875, capital 3.300 e a reserva 776. O que é interessante a gente observar aqui? Borá, por ser um município pequeno e com poucos alunos, o nosso Fundeb ele é negativo. O que significa que tudo que nós arrecadamos de Fundeb é menor do que nós, como município, contribuímos para o fundo estadual e para o fundo federal. Então, vocês vão ver uns slides para frente que nós vamos receber do Fundeb
de aproximadamente R$ 990 mil. Só que nós estamos mandando para o fundo estadual e para o fundo nacional 5 milhões e 600. Então a LOA ela foi compatibilizada com as metas. Então na nossa receita total na LDO nós estávamos prevendo ali 27 milhões e 630. E na nossa LOA estamos prevendo 29,047. Por que tem essa diferença? Primeiro a questão da correção inflacionária. Então a LOA, a LDO, quando ela foi feita, ela foi entregue para a Câmara em abril. Então de abril até agosto nós temos a inflação nesse período. Então e mais a inflação até janeiro de 2027. Então dá mais ou menos 5% de aumento na receita, 3,8% na receita primária. A despesa total sobe 7,31%. Por que a despesa primária subiu um pouquinho mais? Porque em conversa com o nosso presidente da Câmara foi decidido que em tese não existiriam emendas orçamentárias para 2027. Então nós conseguimos tirar um pouquinho daquele valor que seria destinado para a Câmara fazer as indicações de emenda para aumentar um pouquinho as dotações da saúde e da educação. Então por isso tem um aumento um pouquinho maior ali. As despesas primárias ficam apenas 3,21% acima, então nossa receita cresce 5%, a despesa primária cresce só 3%. Pessoal em cargos dá um aumento de 22%. E por que nossa despesa com o pessoal vai ter esse aumento, né, que parece ser muito grande? A primeira coisa que nós precisamos lembrar é que nós estamos hoje no regime de desoneração de folha. Então nós pagamos hoje 16% de todos os salários como INSS. Então para o ano que vem passa para 20%. Então de cara nós temos 4% de aumento. É 4% na alíquota, mas que sobe mais, porque depois nós temos o reajuste da folha previsto. Né? Então dá mais ou menos 22% entre todos os encargos. Resultado primário, a gente estava prevendo na LDO um resultado de 716 mil negativo, nós estamos com um resultado primário negativo de 578. Então significa que nós vamos gastar um pouquinho mais do que nós estamos arrecadando na previsão, porque nós temos caixa para fazer investimento. Então a prefeitura ela veio acumulando desde 2021 caixa e agora nós estamos no momento de começar a utilizar. Por quê? Nós estamos pedindo para o governo do estado quase 1 bilhão para fazer pavimentação asfáltica, então tem a contrapartida municipal. Nós temos a obra da creche, que a previsão é finalizar esse ano, mas nós temos que comprar mobiliário para ela. Então, por isso, nós estamos gastando um pouquinho mais do que nós estamos com previsão de arrecadar, com essa finalidade, realizar investimentos no município. E para isso, nós temos caixa, construído ao longo dos últimos 6 anos, praticamente. Bem, aqui é um problema que municípios pequenos como o Boraba geralmente apresentam. Nós somos extremamente dependentes de transferências. Né? Então, nossas principais transferências correntes são IPVA, ICMS e o FPM. Então, esse pacotão dá praticamente lá 32 milhões. Depois, a parte de impostos e taxas, a nossa previsão é mais ou menos 1.300.000. As outras receitas patrimoniais são rendimentos auferidos pelo que a prefeitura mantém em caixa hoje. Então, nós estamos prevendo R$ 762 mil. Outras despesas correntes, é um convênio específico que nós recebemos do Estado, que é aderente, 32.500, e a dedução do Fundeb ali no negativo 5.600. Então, daqueles 32 a gente tira os 5.600, tá? E é o líquido do município. E nisso daí os 29 milhões. Aqui a gente recompõe ele pelos principais recebimentos. Então o FPM é praticamente 22 milhões e 400. O ICMS nós tivemos um aumento, né, nosso valor adicionado e gerado do município ele subiu. Então nós estamos aumentando a nossa previsão para 6 milhões e 700. E a parte do imposto 1 milhão e 300. E daí os impostos, né, eles vão ser divididos em IPTU, ISS, o imposto de renda sobre a folha, o imposto de renda retido de prestadores de serviços. Tá? Esses são os maiores. A maior parte do orçamento está financiando despesas correntes. Então, nossas despesas correntes, elas totalizam, estão previstas 85,63. No artigo 167A da Constituição, fala que o município ele tem que investir. E o percentual mínimo de investimento seria 15%. Né? Então, o nosso orçamento já está com 11%, nós temos mais 2,74% de reserva de contingência, fora os investimentos via Estado, que estão previstos para serem
formalizados e via União, que chegariam próximos ali dos 15%. Tá? Mas de recurso próprio do município, nós já estamos investindo 11,62%. Bem, aonde que vai o dinheiro do horário? Bem, os maiores departamentos são educação, saúde e administração. Então, a educação a gente engloba o ensino fundamental, infantil e Fundeb. Na saúde, todas as ações que acontecem no nosso posto de saúde. A administração, basicamente, é o coração da prefeitura. Então, nós temos toda a parte administrativa de todos os departamentos, aí não é específico só da prefeitura, mas assistência, obras, administração em si, departamento de compras, departamento de esporte. Então, tem uma função lá chamada administração, que está englobando ali quase 6 milhões de reais. A educação é 6 milhões e 400, a saúde 6 milhões e 100. Aí, se vocês forem pegar pelo percentual total da despesa, a educação dá só 22%. Aí pode parecer estranho, porque nós somos obrigados a gastar 25%. Só que nem toda receita contabilizada é receita que entra para a base da educação. Então, por exemplo, tem algumas receitas vinculadas à saúde que não entram para a base da educação. Então, na hora que você desconta ela, a educação vai dar um percentual de praticamente 35%. Está num slide para frente. E a saúde vai dar um percentual ali de 18% da receita própria do município. Do total de despesa dá 21%. Aqui ficou pequenininho, mas depois eu consigo disponibilizar ele de forma virtual para que vocês consigam aumentar. Então, o primeiro é fundo de educação, o fundo de saúde, que vai estar lá nos 6 bilhões, depois o fundamental, depois a secretaria, depois o logrador, depois a Câmara Municipal, depois a assistência. Então, esses são os maiores consumidores de orçamento dentro do município. E depois tem os demais departamentos que estão ali abaixo de R$1 milhão. Saúde, nós temos como eixo principal do município. Então, nós estamos previstos gastar 6 milhões e 100. Do recurso do Tesouro, são 5 milhões e 400. E o mínimo que nós deveríamos aplicar são 4 milhões e 400. Então, o município de cara está aportando 1 milhão a mais do que o mínimo necessário. E aonde que vai esse dinheiro? A maior parte dele vai para a atenção básica. Então, a atenção básica está com 5.400. Vigilância epidemiológica são os agentes comunitários, então ali é só salários, são 128 mil. E outras funções que existem dentro da saúde, 499. Isso vai dar uns 6 milhões e 75 e mais a diferença do investimento realizado. Esse aqui é o programa de alimentação do servidor que não contabiliza como despesa de saúde, são 500 mil. E a manutenção da frota com 350 mil. Educação. A nossa receita base é 31 milhões, o mínimo seria 7.800, nós estamos aplicando praticamente 10 milhões e 900. Só no Fundeb são 990 mil. Então, o mínimo 7.8, a aplicação está em 10 milhões, nós temos um excesso de 3 milhões entre o mínimo. E isso decorre porque, embora a gente pode pensar que é muito gasto, mas nós temos que manter um padrão mínimo de qualidade exigido. Então, toda sala vai ter pelo menos um professor, independente da quantidade de alunos. Algumas salas são necessárias ter um auxiliar de vida escolar. Então, a gente tem uma estrutura que nós podemos dizer assim, com grande propriedade, seria suficiente para atender praticamente 3 vezes a quantidade de alunos que nós temos hoje. E não tem como diminuir, porque esse literalmente é o mínimo necessário. Profissionais da educação, aonde está indo o recurso do Fundeb? Então, 921 mil reais está indo exclusivamente para salários. 69 mil são outras despesas. Então, está no cartão alimentação dos professores. Então, uma parcelinha do cartão a gente paga ali dentro. Isso dá 999 mil. E o mínimo que nós temos que gastar com os salários do magistério é de 70%. Nós estamos gastando 93%. A educação ela tem algumas unidades específicas. Então, o nosso ensino fundamental ele consome 4 milhões e 600. A educação infantil ela está consumindo 885 mil, o Fundeb 990, a merenda escolar 256 mil, e depois de ensino médio, ensino superior, nós temos um valor de dotação aberto, mas não tem despesas hoje classificadas dentro dele. A assistência social, nós temos o maior investimento da série histórica, são 2 milhões e 244 mil reais. O fundo de assistência vai receber 1 milhão e 500
A merenda escolar é considerada despesa assistencial, então são R$ 276.000. O Fundo de Solidariedade, R$ 198.000. E o Conselho Tutelar, R$ 183.000. No Fundo da Criança e do Adolescente, nós temos R$ 10.000. Então, nós estamos começando a realizar campanhas de destinação de recursos do Fundo da Criança e do Adolescente. Nós já recebemos esse ano algumas doações dentro do imposto de renda. Então, esse recurso ele entra e contabiliza aqui. Então, nós estamos estimando R$ 10.000, só que só nesse ano nós já recebemos praticamente R$ 22.000. Então, ali vai ser o padrão mínimo que nós vamos trabalhar para o ano que vem. Lá naquele outro canto, nós temos um aumento observado dentro dos repasses do Estado. Então, até o ano passado, o Estado repassava para cofinanciamento das atividades de assistência social mais ou menos R$ 1.800 por mês. Esse ano, o Estado está repassando R$ 8.300 para assistência, que é destinado para programas voltados para idosos e para crianças e adolescentes. Então, nós temos o ano que vem do Estado no cofinanciamento R$ 100.000. E da União nós temos aproximadamente R$ 60.000 no cofinanciamento do IGB, né, que é a gestão do Bolsa Família. O Fundo de Solidariedade de R$ 198.000. Ali estão previstas R$ 140.000 voltados para o desenvolvimento econômico, R$ 50.000 para a inclusão social e R$ 10.000 para campanhas de arrecadação. O Poder Legislativo tem um orçamento previsto de R$ 1.700.000. Aí ele está dividido na manutenção básica do Poder Legislativo de R$ 1.170.000. R$ 500.000 é para modernização, a construção do prédio, e a capacitação legislativa tem R$ 60.000. Isso totaliza ali R$ 1.728.000. Então a gente vê mais ou menos 70% como despesa corrente e 29% como despesa de capital. Bem, aí nós temos os departamentos. O gabinete do prefeito tem 3 unidades: o gabinete de procuradoria e o Fundo de Solidariedade, o gabinete com 852.000, a procuradoria com 174 e o Fundo Social com 198. E daí a gente tem algumas divisões ali, né? Como por exemplo, na ampliação da participação popular do Executivo, que é a manutenção mesmo do Executivo, são 520.000. Na parte de orçamento, são 340.000. Então, aqui é o tópico do setor de planejamento. Basicamente, o gabinete de folha de pagamento. Dentro do jurídico, nós temos quase 100% da despesa com folha, são R$ 160.000. Os 14.000 são as demais despesas. No Fundo de Solidariedade, R$ 198.000. Ali é campanhas, distribuições, são aqueles eventos Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, presentinhos de Natal, quando sai tudo por ali. Na contabilidade, R$ 1.398.000 e na secretaria, R$ 3.100.000. Então, aqui é o coração da prefeitura. Aqui funciona a contabilidade, funciona a tesouraria, funciona a RH, funciona o departamento de compras, funciona o almoxarifado. Então, o coração da prefeitura está aqui dentro. E tudo que é necessário para manter esse departamento funcionando, em termos de contrato, material de expediente, prestadores de serviços, estão alocados aqui dentro. Uma coisa interessante é o nosso recolhimento do BASEP, está previsto em R$ 270.000, também o maior dessa história até hoje. Os nossos encargos da dívida são os juros e o pagamento da amortização do empréstimo, que totalizam R$ 170.000. Esse empréstimo foi aquele realizado lá atrás para consertar aquela rodovia que liga Borá a Quintana. Então, nós estamos já com uma redução constante. Hoje, nossa dívida ali é só de R$ 340.000. Começou com 1.200.000, então com 340. Na tributos e lançadoria e compras e licitação. Então aqui nós temos específico os 199.000, que é para manter o departamento de tributação e fiscalização da prefeitura. Então nós estamos com um concurso público aberto e daí a contratação vai onerar aqui dentro. E no compras, licitação e contratos são 2 funcionários, são os diretores, que tocam a estrutura administrativa. Urbanismo, manutenção, iluminação, mobilidade e equipamentos. Então, nós temos o departamento de obras. Então, logradores com R$ 2.090.000. E daí está dividido. Na iluminação pública, nós gastamos mais ou menos R$ 171.000.
O desenvolvimento do município está previsto 350 mil, mobilidade e acessibilidade 50, equipamentos para logradores 395 mil e a manutenção da estrutura do logradores 1.124. Ali basicamente é salário, combustível e prestadores de serviço. No SERB nós temos 1,5 milhão, na área rural 427 mil. Então o SERB é a manutenção de todas as estradas rurais e aí o área rural é aquele apoio lá para o produtor na ponta. Então é o maquinário que vai na propriedade consertar, que vai auxiliar no arar a propriedade, fazer o plantio. Então nós temos ali as despesas basicamente de combustível e manutenção de frota, e no SERB também é a mesma situação, mais salário e manutenção. Eventos, lazer, turismo, esporte e cultura. Então o esporte, lazer e turismo 1.140.000 e na cultura 54 mil. Na cultura nós temos os recursos da Lei Aldir Blanc, que totalizam 30 mil reais, então é vinculado, e os 24 mil são por recursos do município. A maior parte da nossa estrutura cultural está localizada no esporte, lazer e turismo. Então nós temos o evento Festividades do município, que todas as festas ao longo do ano são previstas mais ou menos aí 900 mil reais. E os 240 mil para baixo é para manter a academia, fazer manutenção, aquisição de equipamentos e demais despesas. Gestão ambiental e coleta de resíduos. Bem, aqui nós temos o Departamento de Meio Ambiente. Então, a manutenção do departamento custa 277 mil reais, com os salários e contratos que são necessários, e a coleta de resíduos são 168 mil. Ali entra combustível, manutenção e o salário de quem opera o maquinário. No TI nós temos 760 mil reais, né? Aí nós temos uma parte de transformação digital, são 740 mil, então tem a parte de salário e a parte de investimentos, sistemas e software que estão alocados. Todos os departamentos, saúde, educação e assistência, eles possuem dotações próprias para a realização da parte de tecnologia. Toda a parte administrativa, então, prefeitura, departamento de obras, meio ambiente, a despesa de tecnologia é realizada nesse departamento. Fundo Municipal da Criança, Conselho Tutelar e merenda. Então, o Fundo da Criança nós temos 10 mil, Conselho 183 mil, que basicamente é salário, e a merenda escolar 266 mil. Na merenda escolar, uma coisa que chama a atenção, que nós temos observado em alguns municípios da região, é que a maior parte dos municípios está deixando o Estado na mão. O Estado hoje ele repassa menos de R$1 por criança do Estado. Então o município tem que entrar com uma contrapartida pesada aí de recursos. Então nós recebemos mais ou menos 34 mil reais do governo estadual e nós gastamos de contrapartida mais ou menos 100 mil reais. Então alguns municípios da região, principalmente os maiores, estão deixando o Estado porque o convênio da merenda hoje ele é inviável. Os maiores programas, então aqui é onde, fazendo uma divisão um pouco mais próxima da despesa, atenção básica, valorização dos docentes, manutenção do SERB, modernização da administração com transparência à informação, fundos, proteção social e oportunidades para famílias. Esses são os 5 maiores, ali que eles totalizam 5, 6, 7, 8, 9, quase 10 milhões do nosso orçamento. E depois os demais departamentos ali abaixo de 1,2 milhão. Despesa líquida com o pessoal. Bem, nós temos uma situação um pouco anormal comparada à nossa região. Nós temos um percentual de índice hoje de 34%. A nossa previsão do ano que vem é levar ele para 37%. Por quê? Porque nós temos questões de reajuste, que é o normal que acontece, mas nós temos ali, como eu comentei no começo, o aumento de novo da contribuição ao INSS. Então ali são praticamente 4% que aumenta da despesa, dá mais ou menos 2,5%. Então 34 mais 2 dá 36 e 1% mais ou menos seria o impacto do reajuste. Então 28 milhões de corrente líquida, 12 milhões de despesa de pessoal e até esse despesa líquida do executivo são 10 milhões. A diferença é o legislativo. Elemento das despesas. Então nós temos que aqui aonde que realmente vai. Então vencimentos totalizam basicamente 9 milhões e 600, serviços de PJ, são serviços de terceiros que foi feito no contrato, 4 milhões e 700, material de consumo 3.400, as obrigações patronais 2 milhões e 400.
Auxílio alimentação 1 milhão e 900. Então, a maior parte dos municípios prefere fazer um agravo dos servidores, vai lá e paga-se o auxílio alimentação, porque ele não incide fundo de garantia, não incide encargos patronais. Então, é um meio de você valorizar e não ter um aumento maior dentro da folha de pagamento. A LOA prevê 3 milhões 290 de investimentos, 2 milhões para obras, 1 milhão para equipamentos. E aonde está o maior volume? Lá no ensino fundamental. Então tem mais de 1 milhão previsto para o ensino fundamental, tem mais ou menos 700 mil para logadores, 500 mil para a Câmara, 400 mil para assistência social e 400 mil para a saúde. Aí pode parecer que nós estamos investindo um pouco na saúde, só que nós optamos em 2026 fazer um investimento maior na saúde, né? Então esse ano nós temos aí um processo de frota, de renovação da frota municipal saindo, vão ser quase 2 bilhões de reais investidos. Então nós estamos modernizando esse ano, o ano que vem a gente poder focar nos outros departamentos que também precisam, principalmente o ensino. E nós temos aí as metas de ensino integral que o município precisa cumprir até 2028. Nossa reserva de contingência ela é de 796 mil reais. E por quê? Imagina o cenário da gente ter uma queda de receita. Então, o primeiro lugar que a gente sacrifica é a reserva de contingência. Então, até 796 mil reais, se a receita tombar, nós não precisamos fazer nenhum tipo de contingenciamento em nenhum departamento. Se a receita cair mais do que 796 mil reais, aí a gente precisa segurar algumas despesas dos departamentos. E essa reserva ela fica alocada lá na Secretaria de Administração. Tá? O orçamento ele separa recursos livres e vinculados. Então, do Tesouro nós temos 26 milhões e 700, do Estado 1 milhão e 300 e da União 953 mil reais. A LUA ela prevê um repasse de 1 milhão e 700 para o Legislativo, dá mais ou menos 5,97% do total. E esse é o resumo consolidado. Saúde 6 milhões, educação 6.800, assistência 1 milhão e 900, administração 6.600 e a parte de infraestrutura 5 milhões e 600. Se caso alguém tiver alguma dúvida, sugestão que queira fazer, nós estamos aqui para recebê-las. Muito obrigado a todos pela participação. Só um minutinho. Vou perguntar uma coisa aqui. Semana passada o vereador Paulo Roberto disse que conseguiu 30 mil reais de imposto de coração. Isso. Ele entra esse ano ou ano que vem? Está previsto para entrar esse ano ainda. Esse ano. Isso. Até o momento nós já acreditou na conta 20 mil, está faltando o último crédito que a Receita Federal ainda não fez. Então assim que fizer nós vamos mandar um projeto para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente. O fundo precisa aprovar a destinação, aí eles aprovando o que eles querem fazer, nós mandamos um projeto para a Câmara poder abrir o crédito orçamentário. E daí a gente faz a destinação. E segundo ele também falou, aproveitando aqui, parece que não foi encontrado o cadastro do outro fundo lá na licitação, né? Nós temos o fundo do idoso também. Então, no fundo do idoso nós temos o CNPJ, temos as contas bancárias abertas, mas nós não conseguimos entender o porquê que a Receita Federal não fez a vinculação, porque os dois fundos foram feitos na mesma época. Então nós já entramos em contato com a Receita Federal, então esperando uma resposta deles do porquê que não foi feita a vinculação. Mas para 2027 vai estar disponível, tanto o fundo da criança quanto do idoso para a doação. E daí para quem quiser fazer a doação, já aproveita. Se você tem imposto a pagar, você pode fazer essa doação lá no seu imposto de renda, e ao invés de você mandar esse dinheiro lá para Brasília, você manda para a gente. Então tem um percentual lá que pode, se não estiver enganado, são 3% do valor do imposto que pode ser destinado. São 6, né? 3 para o da criança e 3 para o idoso. Isso, né? É 6 que pode total, mais 3 para cada um. Tá? Mais alguma? Então agora essa reserva de contingência, o dinheiro fica aplicado? Todo o dinheiro da prefeitura ele fica aplicado. Então, hoje a prefeitura está com caixa mais ou menos de 6 milhões, se não estiver enganado, pelo último demonstrativo, que foi disponibilizado no dia 31/7. Então todo ele fica aplicado. Isso aqui é mais uma reserva contábil, né? Então, se a receita tomba, ele não existe, né? Então ele é o colchão que amortece, né? A gente espera 29 milhões, mas vamos supor que a receita fique em 28.500. Então, para não ter que ir lá importar recursos da educação, recursos da saúde, então fica uma reservinha ali que a gente talvez acredite que pode não se realizar. Tá?
Mais algum? Então eu agradeço a participação de todos, a supervisão geral é vinculada ao gabinete, nós estamos à disposição para qualquer esclarecimento, sugestão ou aprimoramento do projeto.